Segundo ano, tamo junto. Vamos aqui para mais uma aulinha de sociologia, beleza? Controle social. Existe mesmo essa parada de controle social? Existe. Por vezes eu gosto também de trabalhar muito o conceito do controle da natalidade. Eu costumo brincar quando eu estou em sala, né? A internet às vezes não permite muitas brincadeiras. A gente é mal interpretado, mas quando estivermos juntos a gente vai estar aí fazendo muitas brincadeiras aí para aprendermos juntos e se divertir também, beleza? Eu não vou falar hoje de controle de natalidade. A gente tem mecanismos muito interessantes como os anticoncepcionais, dados de porte de saúde, né? Melhor do que os controles de natalidade da China, né? Que exterminam fetos se assim ultrapassar o seu censo, né, de natalidade, e principalmente se for mulher, né? E que para a China, de modo geral, também não oferece muita validade, serventia no que se refere à mão de obra, trabalho, e é um novo ventre, né, que pode gerar mais filhos. Aí tem o conceito de Thomas Malthus, que já foi superado, mas tem o conceito neomalthusiano, de países emergentes, que tem um conceito que, por meio da falta de educação, se, né, prolifera, né, o número de filhos, etc. Mas eu não vou entrar hoje nem em controle de natalidade, nessa questão de controle da sociedade, não. Eu vou entrar em dois outros conceitos e vou utilizar um pensador muito interessante que pensa sociologia e que normalmente cai em vestibular e que, enfim, que trabalha realidades próximas da gente, beleza? Vamos lá! Aí tá uma marionete. Será que controla? Será que não controla? A marionete está aí. Vamos seguir aqui. Controle social. Esse conceito nasce junto com o conceito, né? Não que não havia antes controle, mas o conceito nasce junto com a ciência sociais, né? Com a própria sociologia. E nasce o conceito de controle social. Logicamente, porque passou-se a ter pensadores, né, mais voltado para isso de forma acadêmica. Isso enquanto uma ciência, né? Lá volta do século XIX. A gente vai ter o pai da sociologia, o Durkheim, e dali para cá a sociologia é pensada como uma disciplina, uma ciência, por isso que a gente estuda ela em sala, em classe, beleza? Trata-se de mecanismo de intervenção de uma sociedade ou grupo. O conceito de sociedade é esse, né? Tá ligado a grupos, utilizados para que os indivíduos se comportem de maneira desejáveis. Será que se comportamos assim? Cara, vocês vão perceber que a gente se comporta, nós nos comportamos assim sem percebermos, né? Por meio de acordos e regras da sociedade. Você vai crescer com muitas coisas que você vai se deparar, se você não fizer um questionamento, com a ideia de que, caramba, eu faço isso desde pequenininho. É lógico que você faz desde pequenininho, porque você está no meio que tem esse controle social, cresceu sem um nível de reflexão, ou não teve a oportunidade, ou não quis, ou estava bom assim, e você foi levado e conduzido a acreditar piamente que a vida é assim, que as coisas são assim, que a sociedade é assim, e que é a síndrome da Gabriela, né? Dentro do coletivo e social. Beleza? Tipos de controle social: temos o formal e o informal. O controle formal corresponde às leis, regras institucionalizadas. Obviamente, o controle formal é a Constituição, são regras e padrões que a gente tem em lei. E o controle informal são tidos como costumes, crenças religiosas, valores, folclore, todos esses aspectos, né, do imaginário coletivo, e por vezes espiritual também, que se remete a valores, a ética, a moral, essas tretas, beleza? Vamos pensar aqui no primeiro filósofo, o Norbert Bobbio. Ele pensa que existem formas de controles externas e internas. As externas seriam as intervenções no meio social, coibindo os indivíduos que não seguem o padrão social estabelecido, sujeito a sanções e punições que garantem o estabelecimento da ordem. Ou seja, esses de fora são esses fatores de coibição, né? O Foucault vai colocar câmeras, Foucault que a gente vai ver na frente, que por vezes parou-se de ter essas leis, essas imposições de regra e de polícias, próprio Estado, né? Que a polícia normalmente representa o Estado, referente à imposição de se praticar isso.
se trocou essa imagem do sentinela, do vigia, do guarda, do polícia por uma câmera, mas não se deixou de ter um controle externo. Por vezes você entra num lugar, tem assim, sorria, você está sendo filmado, e você acha, cara, eu estou sendo vigiado. E nem precisa ter uma câmera ali mesmo, é só a placa. Mas a gente está numa sociedade que esse é o mecanismo de controle, beleza? E por vezes esse é um controle externo. A polícia, por exemplo, como eu falei, legitima esse controle, né? Que é o poder simbólico do Estado. Nos Estados Unidos a gente tem o direito de se ter posse de arma, né? Mais facilidade do que no Brasil. Agora você tá brigando de novo aí para se ter outras facilidades no Brasil, no atual governo, mas a gente tem facilidades dos Estados Unidos. E o que significa um pouco isso? Um pouco. Significa o Estado dar o direito do cidadão, né, nesse Estado democrático, de se colocar contrário à violência do Estado. Ou não, o Estado não monopoliza, não detém todo o controle da violência. O cidadão também tem parcela desse controle, né? É mais ou menos essa ideia. Aqui no Brasil, o Estado ele detém o monopólio da violência, que está na mão da polícia. A polícia que, de fato, ela utiliza-se da força, né, para poder coibir situações que estão fora desse controle social. As formas de controle interno são aquelas que fazem parte da consciência dos indivíduos, né? Tá muito ligado também a esse aspecto colocado anteriormente das crenças, dos valores éticos, morais, do folclore, que sai de casa, sai do seio familiar, por vezes, e impacta em uma sociedade e acaba atingindo o coletivo. A gente vai ter o pensador Michel Foucault falando exatamente desse controle social. Ele fala da microfísica do poder, são pequenas esferas do poder, e ele coloca que essa construção do indivíduo dócil e submisso se dá por meio de processos de instituições, ou seja, nós somos controlados por meio, somos domesticados, vamos colocar assim, nos fazem dóceis, principalmente na escola e no quartel, por exemplo. Ele vai trabalhar esse conceito da escola ser uma prisão, ter grades, etc. Olha só que loucura. Até onde você pensar? E essa é a questão para vocês responderem aí. Por que a escola pode ser usada como mecanismo de controle? Muito pelo fato, né, de colocar questões básicas, né, atreladas ao comportamento que aquela criança vai adquirir na sociedade. Por vezes a escola está macumunada com um monte de outras instituições, né? Como a gente tem escolas públicas e o próprio setor privado também, por vezes, também devota sua fé e fazem aquilo que acham melhor para a sua didática. E aquilo impacta diretamente na sociedade, com um certo controle, né? Foucault está falando isso. Pensem aí, respondam, beleza? Até a próxima. Tamo junto!